Passo a palavra agora ao Dr. Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil. Obrigado. Senhor presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Fernando Collor, meus cumprimentos e meu agradecimento pelo convite, senhores senadores aqui presentes, companheiros de mesa, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Dr. Márcio Zimmermann, Dr. Hermes Chip, presidente do ONS, presidente Maurício Tomaszkin, da EPE, senhor Barata, presidente da CCE, senhoras e senhores. Nos 15 minutos que me for dado, eu vou abordar a questão com foco na situação atual, chamando a atenção para os aspectos de robustez do abastecimento e de robustez financeira do setor elétrico. Do ponto de vista do abastecimento, eu quero refletir com os senhores que a segurança do suprimento de 2014 vai depender fortemente da hidrologia desses próximos meses e no que diz respeito ao aspecto financeiro, que 2014 será um ano de alto custo e o fluxo de caixa das distribuidoras não tem musculatura para enfrentar, enfim, a demanda por esses recursos. Em vez de usar indicadores, há várias medidas, o mercado fala em indicadores de probabilidade de risco, de racionamento, coisas desse tipo. Eu quero me valer aqui de um benchmark que talvez esteja na cabeça de todo mundo, foi quando nós, em 2001, enfrentamos uma situação terrível que nos levou ao racionamento, né, de consequências muito negativas para a economia do país como um todo. Então, comparativamente com aquela ocasião, o mesmo mês, como é que nós estamos? O que a figura mostra são os 4 subsistemas em que está dividido o setor elétrico. O mais relevante dele, quer dizer, veja que no Nordeste o traço mais escuro é o comportamento do nível de abastecimento da energia armazenada, vale dizer, o nível dos reservatórios em 2001. E a linha mais clara, a realidade que estamos vivendo hoje. No Nordeste, o traçado, pelo menos até agora, estava semelhante. Na região Norte, em alguma medida semelhante. Na região sul, nós estamos em situação pior do que naquela época, mas eu quero focar a atenção na região sudeste, centro-oeste, que é a mais relevante, e aqui eu estou reproduzindo o slide, até porque ela representa, como nesse gráfico de pizza ali do lado, 70% da nossa capacidade de armazenamento. E olhando rapidamente para esse slide, vemos que o nível de armazenamento nessa região está bastante semelhante, na faixa dos 35%, do que se tinha em 2001. Enfim, essa informação por si só é preocupante e eu quero, digamos, agravar provocativamente o nível de preocupação quando eu faço a referência a isso que está nesse próximo slide, que mostra a capacidade de armazenamento em proporção ao nível de consumo que nós temos, né? Então, medido isso em meses, quer dizer, a energia armazenada seria suficiente para abastecer quantos meses do nosso consumo? Eu estou usando ainda os dados daquele subsistema Sudeste Centro-Oeste. Em 2001, a energia armazenada era suficiente para suportar, teoricamente, 2,1 meses, e agora apenas 1,7 mês, tendo em vista que o consumo cresceu mais do que a nossa capacidade, do que a energia armazenada efetivamente naqueles reservatórios, né? Bem, por outro lado, a visão boa desse momento é que, diferentemente daquela época, nós temos um parque termoelétrico muito mais robusto. E aí eu recomendo que olhem apenas a última linha, por enquanto, que mostra a participação da geração termoelétrica no total da nossa geração. Em 2001, a situação era crítica, se acionou o que se podia, o que se dispunha de usinas termoelétricas, e isso foi suficiente só para 7,7% da nossa carga, do nosso consumo, da nossa geração naquele momento. Enquanto que hoje o parque termoelétrico está sendo acionado a ponto de atender 19%, em média, no mês da nossa carga ou do nosso consumo. Nesse slide eu não vou me prender no detalhe dele, mas, enfim, é um número que certamente o Dr. Hermes Chip conhece de cor. Tem o retrato do nosso parque termoelétrico total, dos quais, efetivamente, o Operador Nacional dos Sistemas ele tem capacidade de acionar diretamente cerca de 21 mil megawatts deles, e é com isso que ele tem trabalhado. Um pouco mais de detalhes sobre a questão do nosso parque termoelétrico, porque isso faz a ponte para o tema seguinte, que são as questões
ligados ao custo da energia no momento. Esse gráfico de pizza mostra o nosso parque termoelétrico em tons mais escuros, aquelas usinas que, teoricamente, de forma simplificada, eu descreveria como usinas que têm um custo mais baixo de instalação, mas que, quando acionadas, portanto, requerem menor capital, né? Mas que, quando acionadas, têm um custo operacional mais elevado, enquanto que as áreas de tonalidade mais clara mostram o caso contrário, usinas que têm um custo operacional relativamente mais baixo. Né? O que esse gráfico mostra é que quase metade do nosso parque instalado é constituído dessas usinas que, quando acionadas, têm um custo operacional mais alto. É importante entender que esse parque instalado de termoelétrica que existe hoje, ele foi construído ao longo do tempo, né? E certamente partindo de premissas diferentes da realidade que conjunturalmente nós estamos vivendo hoje, né? Então, faz muito sentido, sim, em alguma medida, ter usinas que tem um baixo custo de instalação, porque supostamente elas ficariam paradas a maior parte do tempo e que, quando acionadas, enfim, no horizonte da vida útil dela, elas poderiam ter esse custo mais elevado, porém seria uma solução mais econômica vista no longo prazo ou vista do sistema como um todo. Porém, a reflexão que cabe é se, dada as características do Brasil de hoje, né, onde principalmente as usinas hidrelétricas que estão sendo construídas já são construídas a fio d'água, predominantemente, ou seja, sem reservatório de acumulação. E um dado que demonstra isso, por exemplo, pegando os últimos 12 anos, nós tínhamos uma capacidade de armazenamento, reservatório de acumulação, referentes a cerca de 6 meses a 6 meses e meio do nosso consumo. Hoje, nós temos de 4 a 4 meses e meio do nosso consumo, ou seja, a presença de reservatórios de acumulação vem decrescendo em relação ao nosso consumo. E se fôssemos prolongar por um horizonte mais extenso, a tendência dessa curva ou dessa linha seria a mesma. E é natural que assim seja, né? Porque, enfim, os aproveitamentos existentes hoje são predominantemente para usinas de fio d'água. Então, se a realidade é essa, nós temos que ter esse gráfico em mente para considerar a possibilidade de fazer com que haja uma predominância de um parque termoelétrico em que o acionamento seja feito com um custo operacional mais baixo do que, enfim, o retrato que nós tiramos da realidade de hoje. Dando o salto para a questão da vulnerabilidade financeira, estou exatamente na metade do meu tempo, eu acho que o que chama a atenção do problema tem origem em dois grandes aspectos. O primeiro é o que eu estou chamando aqui de exposição involuntária das distribuidoras no mercado de curto prazo, né? O que é isso? Muito sumariamente aqui, descrevendo, as empresas distribuidoras de energia, elas só podem contratar energia através dos leilões, e elas contratam em leilões com 5 anos de antecedência para o início do fornecimento, com 3 anos de antecedência e com 1 ano de antecedência. A existência desses leilões com 1 ano de antecedência é essencial, essa existência, até para assegurar que, no caso de desvios nas projeções feitas pela distribuidora em relação ao seu consumo, ela tem a oportunidade de contratar as diferenças que ela precise, né? Em 2012, não foi realizado o leilão A-1, esse leilão, e em 2013 foram realizados 2 leilões, mas em grande medida muito frustrantes, na medida, uma vez que efetivamente conseguiram contratar talvez sequer a metade da demanda que as distribuidoras tinham para esse 1 ano, né? As principais razões disso era que a principal razão disso, eu apontaria que não houve oferta, tendo em vista o preço teto estabelecido no leilão, né? As distribuidoras ficaram frustradas na sua capacidade de contratar. Daí ao fato delas estarem expostas involuntariamente ao mercado de curto prazo. Essa energia que ela não conseguiu contratar no leilão, ela é obrigada a contratar no mercado de curto prazo, pagando esse PLD, que é o apelido do preço de curto prazo, que hoje está no seu limite teto, né? Também
outra causa de exposição involuntária, a adoção do novo regime de concessão de cotas de energia varia em função das condições hidrológicas, né? Então, se a empresa que recebeu as cotas, mas ela não está conseguindo receber a energia na medida naquela proporção, ela fica sujeita, a distribuidora, a comprar a PLD, enfim, e aí em função das PLDs que varia fortemente em função das condições hidrológicas. Tem um outro componente que eu quero destacar, porque ele tem fortíssimo impacto, mas tem sido muito pouco falado, que é também a exposição de empresas distribuidoras de energia aos contratos por disponibilidade. Eu vou tentar sumarizar o que é isso. Trata-se do seguinte: quando se contrata no leilão a energia proveniente de uma hidrelétrica, o que a distribuidora está contratando é uma quantidade de energia. Aquela hidrelétrica vai produzir X megawatt-horas dentro do período do contrato e isso terá um preço. Quando, ao contrário, pelas regras do leilão, se contrata energia proveniente de uma termoelétrica, é o contrato feito por disponibilidade. Na verdade, o que a distribuidora estaria contratando um aluguel, digamos assim, dessa usina termoelétrica, e quando essa usina, e pela regra, quando essa usina termoelétrica venha a ser acionada, a distribuidora adianta o recurso para o custo variável, basicamente o combustível, para o acionamento das usinas, e esse adiantamento ela vai receber no ano seguinte, em 12 parcelas, a partir do reajuste tarifário, né? Ou seja, é um contrato por disponibilidade, mas no qual a distribuidora se expõe ao mesmo tipo de situação do exemplo anterior, onde ela tem que adiantar o recurso. O recurso esse que hoje tem chega a montantes altíssimos em função da conjuntura que estamos vivendo, em que o preço de curto prazo está na ordem de R$ 822 por megawatt-hora, que, para efeito de comparação, enfim, o preço teto do leilão a menos um foi, se não me engano, Maurício Tomasquim pode me corrigir, da ordem de 192, desculpa, o segundo, né, para o produto de um ano, foi o mais caro, né? Enfim, essa diferença a distribuidora, grosso modo, está pagando, tendo que adiantar e, obviamente, sem recurso para isso. E as estimativas são variadas, mas para se ter uma ordem de grandeza, hoje estima-se que o nível de exposição das distribuidoras, enfim, recursos que elas teriam que adiantar para poder pagar esse dinheiro que só poderiam receber de volta a partir daqui a um ano, a ordem de grandeza é acima de 10 bilhões de reais. E só para comparar esse volume de recursos com os recursos totais de que dispõe a distribuidora, o indicador mais relevante talvez seja o LAGIDA, o EBITDA, que os americanos chamam na linguagem, digamos, contábil, que é a capacidade de geração de caixa de uma empresa, né? O LAGIDA, entre aspas, das distribuidoras, todas somadas, a ordem de grandeza dela não chega a 10 bilhões. Quer dizer, a capacidade de geração de caixa das distribuidoras em conjunto, né, chega próximo a 10 bilhões. E a demanda, a pressão sobre o caixa para ela adiantar esse recurso para receber só um ano depois, seria maior do que isso, o que mostra uma impossibilidade nos termos disso acontecer, né? Agora, aconteceu na última sexta-feira, no dia 7, né? Então, só, desculpe, para fechar esse ponto, chamar a atenção que, no caso de distribuidoras que têm uma grande participação no seu portfólio de usinas termoelétricas contratadas por disponibilidade, estão sendo fortemente impactadas por esse problema, né? E de um volume que deve ser da ordem de 30% do impacto geral no caixa das distribuidoras. Ou seja, a ordem de grandeza é muito vigorosa e atemorizadora diante desse fato. E com um agravante que... esse fenômeno atinge distribuidoras, vale dizer, consumidores, discricionariamente. Porque como a distribuidora não tem controle, não há decisão dela de quem ela vai comprar a energia, isso é produto do leilão que o governo organiza, que distribui, então, os resultados do leilão, há caso de distribuidoras que têm muitos contratos nessa condição, e há caso de outros que não, né? O benefício da existência da termoelétrica, ele é democratizado, ela entra no sistema, beneficia igualmente todos os consumidores, mas o ônus de pagar essa conta mais cara, de ter que fazer esse adiantamento, recai sobre os consumidores de uma determinada concessionária que tenha calhado, dada a maneira como o leilão foi organizado, receber uma parcela maior de usinas termoelétricas. Eu vou acabar, se Vossa Excelência me permitir, em 1 minuto, ou 1 minuto e meio no máximo. Não.
Enfim, então, esse é o fenômeno, e para enfrentar o fenômeno, o ato mais recente foi esse decreto que saiu na sexta-feira, em que o governo, então, designou recursos para enfrentar o problema apenas no âmbito do mês de janeiro, e assim mesmo não a totalidade dele, porque ele faz referência apenas ao aspecto da exposição involuntária das distribuidoras. Não trata do mesmo fenômeno e da mesma ordem de grandeza, eu diria, da exposição por contratos de disponibilidade. O que deve ser feito, na minha visão, na visão do que temos debatido no Instituto, acho que, enfim, trata-se de uma conjuntura apertada, provocada por N fatores, um deles, enfim, certamente é a condição climática, né? Mas o que se pode fazer? Quer dizer, supondo que, do ponto de vista do tratamento conjuntural, está sendo feito o que deve, quer dizer, o Operador Nacional do Sistema está operando com os recursos que tem de forma mais eficiente possível, contar com a população. Né? Então, comunicar as reais condições do sistema de forma precisa e clara e didática. Informar indicadores que facilitem a condição, o acompanhamento das condições do sistema, promover a conservação e racionalização do consumo, falar sobre isso publicamente, né? Preparar um programa de redução de consumo, caso necessário, né? Para evitar, enfim, no caso de uma fatalidade, de, enfim, termos uma chuva muito desfavorável, nos defrontar com uma situação semelhante ao que já tivemos no passado e que foi extremamente problemática, inclusive pelo despreparo para uma situação daquele tipo. Assegurar recursos financeiros de forma programada e antecipada, não pode ser a conta-gotas, mês a mês, né? Implantar o regime de bandeiras tarifárias, que é um regime que estava para ser implantado desse ano e não foi, e aprimorar o regime de leilões, principalmente esse aspecto, para permitir que os leilões induzam, no futuro, a implantação de usinas do tipo e nos locais mais adequados para a eficiência e segurança do sistema. Hoje eu fico, quer dizer, isso é importante. E o que tem se observado, do nosso ponto de vista, é uma comunicação inadequada, com ênfase muito grande na ausência de risco e nenhuma iniciativa para promover a conservação. Né? O que não, desculpe, mais 30 segundos, Vossa Excelência, deve-se evitar a tentação de intervir na formação de preço. A formação de preços é importante que seja assim, né? Que exista esse PLD, que dê a indicação para que os geradores disponibilizem mais energia e para os consumidores reduzirem o consumo. Né? O mercado de curto prazo é essencial para esses ajustes. É impossível imaginar você ter um setor elétrico na base do cost plus sem a existência de um mercado que possa suportar situações desse tipo. Né? E, por último, deixo uma reflexão que eu fui buscar inspirado em Abraham Lincoln. Acredito no povo, se lhes for apresentada a verdade, pode-se depender deles para enfrentar qualquer crise nacional. A grande questão é lhes oferecer os verdadeiros fatos. Muito obrigado, Vossa Excelência, inclusive pela tolerância em relação ao tempo. Muito grato.